disse a nossa pastora, hoje nós estamos finalizando a série Removendo as Raízes da Carência. Quantos foram abençoados nessa série aí? Dê um amém. Glória a Deus, glória a Deus. Se ao longo dessa série você foi tocado pela palavra do Senhor, e a palavra do Senhor trouxe cura para a sua vida, ou trouxe uma direção da parte do Espírito para a sua vida, e você gostaria de testemunhar nesse momento, eu queria convidar você aqui, se você tem algum testemunho a dar nessa área em que nós estamos ministrando, que você foi tocado pelo Senhor, que você viu a mão do Senhor sobre a sua vida e que você foi curado, porque a carência, ela abre portas para enfermidades na alma. Então, se você recebeu uma cura da parte do Senhor e você gostaria de testemunhar isso para a glória de Deus, eu queria convidar você aqui para que você pudesse dar uma pequena palavra agradecendo ao Senhor por esse tempo na sua vida. Qualquer pessoa, se assim desejar, você pode ficar à vontade nessa hora para vir e compartilhar, e eu tenho certeza que se você assim fizer, se você assim desejar, o seu testemunho, ele pode abençoar a vida de outra pessoa também, tanto que esteja aqui, como que esteja acompanhando aí pela internet. Se há alguém, você pode ficar à vontade nessa hora, em nome de Jesus. Eu quero convidar você já a ir abrindo sua Bíblia. Enquanto nós vamos abrindo a Bíblia, se qualquer pessoa desejar vir, pode vir, em nome de Jesus. Primeira carta de João, capítulo 4, dos versos 7 a 11. Primeira carta de João, capítulo 4, versos 7 a 11. Amém? Assim diz a palavra do Senhor. Amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor procede de Deus. E todo aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Quem não ama não conhece a Deus, pois Deus é amor. Nisto se manifestou o amor de Deus por nós, em haver Deus enviado o seu Filho unigênito ao mundo, para vivermos por meio dele. Nisto consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que ele nos amou e enviou o seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Amados, se Deus nos amou de tal maneira, nós também devemos amar uns aos outros. Você que crê nessa palavra, eu queria que você aplaudisse ao Senhor nessa hora. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Nós podemos afirmar que o amor, ele é curador. Você pode dizer amém? O amor é curador. E não existe nada que tenha o poder, tamanho, de nos curar de nossas carências, senão o amor. Mas é preciso compreender que o amor, ele não é um sentimento como comumente nós o entendemos. Quando falamos de amor, logo vem ao nosso entendimento, os sentimentos do nosso coração. Mas as Escrituras declaram que Deus é amor, amém? Deus é amor, portanto, o amor, ele é uma pessoa. O amor é o próprio Deus, declara a palavra do Senhor. Isso significa dizer que ter amor é ter a pessoa de Deus em nós, amém? E é exatamente por isso que afirmamos que o amor, ele é curador. Porque se Deus está em nós, logo tudo aquilo que é mal, tudo aquilo que é proveniente de carência, isso se dissipa das nossas vidas. Então, se nós entendermos que de fato o amor é Deus, ou Deus é amor, essa verdade,
ela aniquilará todas as carências do nosso ser. Porque como sermos envolvidos pelo amor, como sermos envolvidos pela pessoa de Deus e ainda assim permanecermos carentes? Quando nós compreendemos que Deus é amor e permitimos de fato ser envolvidos por Ele, todas as nossas relações, elas terão o verdadeiro amor como base. Eu não estou falando de sentimentos, porque os nossos sentimentos, irmãos, eles mudam. Os nossos sentimentos, eles variam. Os nossos sentimentos, muitas vezes, eles são um reflexo das circunstâncias da nossa vida. Mas a palavra diz que Deus é, amém? A palavra diz que Deus, Ele não muda. A palavra diz que Ele simplesmente é. Então, se Ele está em mim, e Ele é o próprio amor, logo tudo aquilo que não é, será dissipado da minha vida. É por isso que nós precisamos entender que, de fato, o amor, ele é curador. E se nós tivermos essa base, ou construirmos a nossa vida fundamentado sobre esta base, tudo na nossa vida será autêntico, tudo será permanente, tudo será consistente e não mais transitório, como costuma ser muitas vezes. Então, quando o amor ele me envolve e quando eu sou envolvido por ele, quando eu me entrego ao amor, quando eu me entrego ao próprio Deus, isso significa dizer, irmãos, que tudo na minha vida será transformado. O que muitas vezes acontece conosco é que nós damos a partir daquilo que temos e também recebemos a partir daquilo que nos é dado. Agora, quando aquilo que damos ou aquilo que nos é dado não está fundamentado em Deus, o que é que acontece? Os nossos sentimentos, eles acabam muitas vezes por tomar o lugar que deveria ser de Deus na nossa vida. E qual é a consequência disso? Carências. Porque quando nós damos, muitas vezes vamos sentir falta, e quando nós recebemos, muitas vezes recebemos em parte. Então nós vamos nos relacionando a partir, disso que é incompleto, e de que não é verdadeiro, e de que não é o todo. Então isso vai trazendo carências para a nossa vida. Eu e você precisamos compreender que nós somos amados por Deus. Você pode dizer amém? Talvez, pelo muito uso dessa expressão, nós não possamos mensurar o que isso significa. Porque a palavra que lemos diz, olha, Deus ele é amor, e Ele nos amou, e a palavra diz que Ele nos amou ao ponto de entregar o seu único Filho como propiciação pelos nossos pecados. Olha, quando nós compreendemos uma verdade como essa, nós entendemos que verdadeiramente o que nós precisamos, que é o amor de Deus, ele já é suficiente sobre as nossas vidas, amém? Agora, quando nós não entendemos isso, nós mendigamos o amor. Nós estamos sempre buscando porque nós estamos sentindo falta de algo. Mas o amor de Deus por você, ele é completo. Ele te amou completamente, Ele te amou verdadeiramente, amém? Então nós precisamos entender o amor e nós precisamos então nos fundamentar nesse amor. A palavra diz que Deus é amor, que o amor é Deus, e que Deus, com o seu amor, ou com a sua pessoa, Ele então nos cura das nossas carências. A palavra diz que Jesus, Ele é
expressão de amor de Deus. Ele é a expressão exata, ele é o amor encarnado de Deus por nós. Ele nos amou, irmãos, e ele nos amou até o fim, declara a sua palavra. O amor de Deus, ele não desistiu de nós, ou seja, Jesus não desistiu de nós, e por meio do seu Espírito, a palavra diz que ele habita em nós, amém? Então, o amor, ele não é uma promessa, mas o amor, ele é uma realidade. O amor habita em nós, o amor está em nós, amém? E a palavra diz que, olha, o amor, ele tudo pode, ele tudo espera, ele tudo suporta, amém? Esse é o amor de Deus que ele está em nós. Então, esse amor não é uma promessa, mas é uma realidade. Então, o amor de Deus, ele já está disponível, amém? Então, eu não preciso viver envolvido por carências. Eu não preciso, ser roubado por faltas, por necessidades. Entenda, eu estou falando de algo que acontece aqui dentro de nós. Nós precisamos compreender que, de fato, na presença de Deus, irmãos, nós temos tudo o que nós precisamos. Sim, aqui nós vamos sentir falta. É consequência do pecado. Aqui nós vamos sentir necessidades. Mas se de fato eu entendo que Deus habita em mim, se de fato eu entendo que eu sou o templo e morada do amor, do Espírito de Deus, Ele de tudo me supre, amém? De tudo me supre. A sua palavra diz para nós, aos Romanos, aquele que entregou o seu próprio Filho, que não negou o seu próprio Filho, não nos dará juntamente com Ele todas as demais coisas. Então, verdadeiramente, o Senhor, Ele nos supre de tudo. Então, o amor de Deus já existe e Ele está disponível e Ele habita em nós. Agora, eu e você precisamos alinhar a nossa vida a essa realidade. Tudo que nós precisamos já nos foi dado. Agora nós precisamos alinhar o nosso coração àquilo que já nos foi dado. Paulo, quando escreveu aos crentes de Éfeso, ele disse assim: olha, bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que já nos abençoou com toda sorte de bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo Jesus, amém? Então entenda a palavra, você não será, você já foi abençoado, amém? Agora a palavra nos declara que essas bênçãos, elas se encontram nas regiões celestiais. Então nós precisamos alinhar o nosso coração a essas regiões, para que então nós possamos desfrutar do todo de Deus na nossa vida. Agora, se você não entende essa verdade, você vai ficar mendigando o amor. Quando alguém não lhe oferecer aquilo que você espera, quando alguém não lhe atender da maneira que você imaginou que deveria ter sido atendido, quando uma determinada área na sua vida não for suprida por alguém, então isso vai te fazer muito mal. Agora, quando você de fato entende que você tem tudo, e esse tudo habita em você, essas coisas, elas não te derrubarão, amém? Então você precisa entender que o amor de Deus, ele é suficiente. Declare isso comigo, diga assim: o amor de Deus, ele é suficiente. Quantos creem nisso? Diga amém. Amém. O amor de Deus é suficiente, mas muitas vezes sentimentos ruins permeiam o nosso coração. É ou não é assim que acontece? Sentimentos ruins querem roubar essa suficiência de Deus em nossa vida. E por que essas coisas acontecem? O diabo, segundo a palavra de Deus, ele é o autor de toda insegurança. Ele é o autor e ele é o pai de todas as mentiras.
E nós precisamos entender essa verdade, porque olha, a verdade da palavra de Deus é que Cristo é tudo em nós, amém? Mas muitas vezes o diabo quer roubar essa verdade tão bendita do nosso coração. Se eu entendo de fato que Cristo é tudo em mim, e Ele habita em mim pelo seu Espírito, logo eu não tenho necessidade de nada, eu sou pleno. Mas o diabo vai querer roubar essa verdade, trazendo insegurança e trazendo mentiras acerca daquilo que a palavra de Deus declara sobre mim e sobre você. Então ele fará de tudo o que for necessário para trazer mentiras, para gerar desconfiança, desespero, confusão de mente. Nós precisamos verdadeiramente crer na palavra do Senhor, amém? Entender que o amor de Deus, sim, o amor de Deus, ele é uma realidade. E quando essa realidade toca a minha vida, quando essa realidade alcança o meu ser, verdadeiramente tudo passa a fazer um sentido diferente. Irmãos, o mundo, ele quer nos pressionar de muitas formas. O mundo, ele quer nos fazer desacreditar das verdades do Senhor sobre a nossa vida. E é assim que muitas vezes nós vamos nos relacionando uns com os outros. Nós vamos nos relacionando não a partir daquilo que Deus é, mas a partir daquilo que eu sinto. E enganoso é o coração do homem, assim diz a palavra do Senhor. Você já parou para notar que muitas vezes nós queremos amar quem nos ama? Nós queremos ser bons com aqueles que são bons para conosco? Então isso significa dizer que a minha vida, ela está sendo pautada não por aquilo que Deus é, mas ela é pautada a partir do comportamento do outro para comigo. Então se você for bom para comigo, eu serei bom para com você. Mas se você for mal para comigo, eu serei mal para com você. Mas não é isso que diz a palavra do Senhor. A palavra de Deus diz que Deus nos amou, amém? E o que havia de bom em você para que Deus lhe amasse? O que havia de bom em mim para que Deus me amasse? Mas a palavra diz que Ele simplesmente nos amou, e não somente nos amou no sentido da palavra, mas Ele provou o seu amor. Ele deu para aqueles que não eram merecedores o seu Filho. Ele o entregou a uma cruz para pagar pelo meu pecado e pelo seu pecado. Assim diz a palavra do Senhor. Mas quando nós não compreendemos isso, nós vamos então nos relacionar a partir dos nossos sentimentos. Então olha, Deus não quer que você ame com o seu amor, porque o seu amor, ele é limitado. O seu amor, ele é falho. O seu amor, ele é finito. Mas Deus quer que nós possamos amar com o seu amor, porque o seu amor, irmãos, de fato é o verdadeiro amor. E o seu amor, ele não faz acepção de pessoas. Ele simplesmente ama a todos indistintamente. Todos são amados pelo Senhor, independentemente de quem são ou daquilo que fizeram. O amor de Deus, irmãos, só pode ser compreendido a partir dele mesmo. Porque olha, se nós não estivermos em Cristo, nós não temos condições de amar como Deus nos ama. Ele diz assim, olha, amem-se uns aos outros, mas não é a partir do seu amor, mas é a partir do amor dele que é derramado nos nossos corações. Agora, como amarmos pessoas que aos nossos olhos são tão cruéis?
e indignas de serem amadas. E sabe o que é que a palavra nos ensina? A palavra nos ensina que é pelo amor que nós somos curados. Somente o amor tem um poder para curar. Mas nós sabemos o que é julgar. Nós sabemos o que é apontar o dedo. Nós sabemos o que é exaltar o erro. Mas a palavra de Deus diz que Deus amou. Que Ele amou, simplesmente amou. É interessante porque Jesus, o nosso Jesus, Ele foi abandonado por aqueles que declaravam que o amavam. E é interessante porque Ele não ficou pelos cantos resmungando: Senhor, a equipe que Tu me destes. Ele não ficou a lamentar porque eles falharam com Ele. Irmãos, é tão interessante nós observarmos isso, porque olha, a Bíblia diz que quando Jesus foi traído, quando Ele foi rejeitado, Ele foi ao encontro deles e os amou novamente. Porque eles eram merecedores? Não, porque eles precisavam. Porque Jesus sabia que somente o amor poderia curá-los. Talvez aos nossos olhos nós olhássemos para eles e disséssemos assim: miseráveis, indignos, infiéis, viraram as costas para o Senhor. Mas a palavra diz que Jesus foi ao encontro deles e os amou novamente. É interessante porque você conhece bem a história quando os discípulos estavam reunidos e Jesus aparece no meio deles depois de ressurreto. E eles ficam maravilhados, mas existia um que não estava lá. E quando eles disseram assim: olha, ele ressuscitou, e ele disse: Tomé, né? Olha, se eu não ver o furo nas mãos, se eu não ver a marca da lança, eu não crerei. E aí Jesus se apresenta diante dele e diz: Tomé, olha as minhas mãos. Às vezes nós olhamos, irmãos, para uma história como essa, como se Jesus estivesse apontando o dedo, incriminando, mas Jesus está mostrando a marca do seu amor. Jesus foi ao encontro do incrédulo para dizer: eu amo você. O que o Senhor está nos ensinando, irmãos, aqui, nesse mundo caído e pecaminoso, onde nós temos tantas carências na nossa vida, é o amor de Deus em nós que vai nos trazer a cura, amém? E nós somos veículos, transmissores desse amor. Nós precisamos aprender a amar assim como Deus nos ama. Se você não fosse amado por Deus, você não estaria aqui. Quantas vezes eu e você não falhamos com Deus? Quantas vezes nós não o traímos, como Judas traiu, como Pedro e tantos outros fizeram? E como tantas vezes Ele não veio ao nosso encontro e nos amou novamente. Então entendamos, nós somos agentes de cura na vida uns dos outros por meio do amor, para que nós tenhamos as carências das nossas almas saradas. Você pode dizer amém? Aleluia. Entenda, Deus quer lhe colocar diante de grandes projeções, mas estando doente nos seus sentimentos, nada vai acontecer. Porque olha, o doente,
ele não prossegue, ele não avança, mas ele é limitado. Mas o Senhor quer fazer algo. Quando você não é curado, você deseja, ou melhor, você despeja a sua dor sobre os outros. Como isso é profundo e você precisamos entender. Você precisa decidir hoje permitir que a graça de Deus se sobreponha à sua dor, que ela remova de fato a sua dor, e que então essa graça de Deus na sua vida possa desempenhar algo novo. Quando você entende que precisa de muita misericórdia de Deus, você passará a olhar os erros dos outros a partir dessa realidade. Então você precisa permitir que o amor possa envolver o seu coração. Amém? Agora, entenda, a ausência de amor, o amor de Deus, nos torna orgulhosos. Todo orgulho nada mais é do que carência. Carência do verdadeiro amor. O Senhor às vezes permite que um espinho na nossa carne venha nos abater. Porque olha, nós não podemos, irmãos, estar na presença do homem mais humilde de toda a terra e termos orgulho no nosso coração. Então, às vezes, Ele permite que coisas assim aconteçam para que o nosso orgulho ele possa ser abatido. Então, entenda que a base do seu valor pessoal não está nas posses, não está nos talentos, mas está no amor de Deus. Nós precisamos compreender isso, porque senão nós vamos ficar nos relacionando uns com os outros a partir daquilo que temos a oferecer ou a receber, a partir das habilidades que possam ou não nos favorecer, mas nós fomos chamados, assim diz a palavra do Senhor, para estar com Ele, para estar com Cristo. O que é que nós poderíamos oferecer ao Senhor? O profeta Isaías, ele diz assim que as nossas melhores obras são como um trapo de imundícia diante do Senhor. Você já parou para notar que muitas vezes nós queremos ser aceitos por Deus por aquilo que nós fazemos? Mas nós precisamos compreender, olha, que nada do que você faz te torna aceitável diante de Deus. O que de fato te torna aceitável diante de Deus é aquilo que Cristo fez na cruz. Mas quando nós somos envolvidos pelas nossas carências, então nós achamos que nós temos que andar na régua, seguir a cartilha, fazer como a gente acha que tem que ser feito, porque senão Deus nos fulminará. Irmão, se Deus quisesse nos fulminar, Ele já tinha feito. Se Ele quisesse nos aniquilar, Ele já tinha feito. Mas a verdade que a palavra diz é que Ele nos quer perto. Amém? Ele nos quer na sua presença. E por que Ele nos quer na sua presença? Porque Ele nos ama. Porque Ele nos ama, declara a palavra do Senhor. Porque olha, Deus, Ele não está contra você, Ele está a seu favor, amém? Ele deseja assim que você possa estar na sua presença. Então olha, em Deus você é aceito, porque Ele te ama. Agora compreenda, Deus quer curá-lo pela sua presença, porque Ele é amor. Então na sua presença nós somos sarados.
Na sua presença nós somos curados. Na sua presença nós somos restaurados, renovados, refeitos. Então é por isso que Ele não nos lança para longe, mas Ele nos chama para perto. Porque é na sua presença que nós devemos estar. Então nós devemos entender que somente o amor verdadeiramente pode nos curar. Veja novamente, a palavra diz assim, olha: amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor procede de Deus. E todo aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. E quem não ama, não conhece a Deus, porque Deus é amor. Nisso se manifestou o amor de Deus em nós, em haver Deus enviado seu Filho unigênito ao mundo, para vivermos por meio dele. E nisso consiste o amor. Não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou e enviou seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Por isso, amados, se Deus nos amou de tal maneira, nós também devemos amar uns aos outros. Então entendamos, o amor, ele é curador. Quando eu amo, eu sou curado. Quando eu sou amado, eu sou curado. E eu não amo quem merece, mas eu amo quem precisa. E eu preciso ser amado, assim como você também precisa ser amado. Agora, o amor procede de Deus. Todo amor que não procede de Deus, que não provém de Deus, esse não é amor. Você percebe quando você entrega a sua vida para Cristo? O amor de Deus invadindo seu coração. Muitos vêm à presença do Senhor tão quebrantados e nem conseguem compreender o porquê, qual a razão disso. É porque o amor vem habitar em você. E Ele então vai preenchendo todas as áreas carentes do seu ser. E você, como nunca antes, se sente verdadeiramente amado. Porque Deus é amor. Porque o amor procede de Deus. Então o chamado do Senhor para a minha vida e o chamado do Senhor para a sua vida é sermos envolvidos nele, é sermos envolvidos no seu amor. Porque quando nós entendemos que Ele deu o seu Filho por nós, eu não preciso mais ficar mendigando o amor de quem quer que seja, porque eu já tenho o verdadeiro amor, que é Deus habitando em mim. Há pessoas que pensam, irmãos, por exemplo, que precisam casar para serem felizes. Na verdade, na vida de alguns, o casamento vai trazer muito problema. Você não precisa casar para ser feliz. Você só precisa ter o verdadeiro amor habitando em você, para que você possa ser verdadeiramente feliz. Então, quando eu tenho o amor de Deus em mim, essas carências que nós sentimos na nossa vida, elas não são suficientes para paralisar a nossa vida. Eu estava compartilhando com a Albânia um pequeno vídeo que eu vi. Eu não lembro o nome dele, mas ele é um adorador conhecido, tem uma deficiência visual. É interessante porque ele toca muito, ele canta muito e adora com poucos, mas ele é cego. E ele estava dizendo assim, pregando para uma igreja. Disse assim, era um final de tarde e eu estava no hotel e eu pensava comigo mesmo, meu Deus, por que eu sou tão feliz? E ele dizia assim, olha, eu nunca vi o rosto de ninguém. Essa é uma expressão muito forte, você concorda comigo?
Eu nunca vi o rosto de ninguém. Eu não sei o que são cores, mas eu sou tão feliz. E ele dizia assim: eu sou tão feliz porque eu sei que quando os meus olhos se abrirem, o primeiro rosto que eu vou ver é o rosto do meu Senhor. Ele não se deixou levar pela sua necessidade e uma carência da alma. Por quê? Porque ele tem um verdadeiro amor. O verdadeiro amor, irmãos, diz a sua palavra, lança fora todo medo. Lança fora todas as carências. Lança fora todas as angústias e aflições da alma. Entenda e creia nessa palavra. O Senhor está dizendo assim: olha, se Ele não poupou o seu próprio Filho, mas antes o entregou por nós, não nos dará juntamente com Ele todas as demais coisas? Amém? Quero dizer para você nessa noite: durma em paz, durma tranquilo. Você não precisa viver angustiado, você não precisa viver aflito. Ah, mas pastor, mas e se não der certo? Você tem o amor. Você tem a presença. Você precisa compreender isso, irmãos, para que nada possa tirar a paz do seu coração. Então seja pleno do amor de Deus. Ah, pastor, mas olha, eu tenho tantas contas a pagar. Você precisa entender, irmãos, que se você passar uma noite sem dormir, não vai pagar a sua conta. Mas há uma promessa que diz: aos seus amados Ele dá enquanto dormem. Eu não estou dizendo para você agora que você vai ficar dormindo o tempo todo, que as suas contas vão ser pagas. Vai trabalhar em nome de Jesus, amém? Mas eu estou dizendo para você: descansa no verdadeiro amor. Descansa, irmão, naquele que supre você. Não seja carente, mas seja envolvido pelo próprio amor e dizer: é, Senhor, está faltando isso e aquilo, mas o Senhor me ama. O Senhor está comigo. As coisas não estão muito bem ajustadas dentro da minha casa, mas eu tenho uma palavra: o Senhor me ama. A palavra diz: se o Senhor não edificar a casa, irmãos, em vão vigia a sentinela. Mas se a casa estiver firmada sobre a rocha, pode vir as fortes tempestades, pode vir os fortes ventos, ela não será abalada, ela permanecerá inabalável. Amém? Então o que é que você precisa de fato para ser curado das suas carências? Se lance nos braços do seu Pai. Se lance nos braços daquele que te ama, daquele que não te rejeita, daquele que não te lança fora. Jesus disse: Pai, todo aquele que vem a mim, de maneira nenhuma eu lançarei fora. O Senhor nunca lançou ninguém fora, irmãos. E Ele continua agindo da mesma forma. Ele não lança ninguém fora. Nós é que saímos pelas carências da nossa alma. Saímos em busca daquilo que o mundo não pode nos dar. Você lembra do filho pródigo? Ele já tinha tudo, mas ele resolveu buscar fora da sua casa, na presença do pai, aquilo que ele achava que não tinha. E depois, quando ele cai em si, ele dizia: na casa do meu pai, na presença do meu pai, eu tinha tudo.
Então, qual é o convite do Senhor para a sua vida hoje? Talvez você esteja achando que o que vai resolver a sua vida é um bom emprego. Entenda, isso é necessário. Talvez você ache que o que vai resolver a sua vida é um aumento no seu salário, uma promoção. Isso é muito bom. Mas o que você precisa entender é que nenhuma dessas coisas tem o poder para resolver a sua vida. Ah, não, o que eu preciso é me acertar com a sua esposa, é me acertar com meu marido. O seu problema não é com ela, o seu problema não é com ele. O seu problema é com você. Agora, quando é que você vai poder então se acertar com você? Quando primeiramente você se acertar com Deus. Porque você é feito à imagem e semelhança de Deus, assim diz, a semelhança do Senhor, assim diz a sua palavra. Então você só vai entender verdadeiramente quem você é quando você estiver nele. Mas muitas vezes nós queremos nos movimentar aqui, fazer as coisas acontecerem aqui. Elas não acontecerão. Nós não podemos ver a nossa vida independente de Deus. Então qual é o convite do Senhor para a nossa vida hoje? É se lançar nos braços do amor. Porque o amor, ele cura. O amor, ele é curador. O amor não é um sentimento, irmãos. O amor é uma pessoa. O amor é o próprio Deus. O que você precisa hoje é se lançar nos braços dele. Talvez você possa dizer assim: ah, pastor, mas eu já sou crente. Eu não estou falando de você ser crente. Deixa eu dizer uma coisa para você. Muitos caminhos podem levar a Deus. Às vezes você encontra Deus no caminho da tormenta. Mas somente um caminho leva ao Pai. É Jesus. Talvez esteja na hora de você aprender a descobrir que existe algo mais, entenda a expressão, além de Deus. E eu falo no sentido de você encontrar o Pai que Deus é. Porque há pessoas, irmãos, que só encontraram Deus, mas não encontraram o Pai. Há pessoas que se relacionam com Deus como Ele sendo aquele Deus supremo que está tão distante. Mas a palavra diz que Ele é Pai. E Ele hoje quer tratar isso no seu coração. Hoje Ele quer tratar isso no meu coração. É tão gostoso. Pelo menos eu sinto isso. Sabe quando eu abraço o meu filho? E eu tenho certeza que, apesar dele ser marrento assim, mas lá no fundo ele gosta também quando abraça a gente. Da mesma forma que eu amo abraçar o meu filho ama me abraçar. Deus ama ter você nos seus braços, nos braços dele. Não há nada tão gostoso, tão prazeroso para um pai do que tomar os seus filhos, seu filho no braço e, sabe, dar afago ao seu filho. É isso que você precisa hoje. Você só precisa ser envolvido no amor, na certeza de que Ele está presente, de que Ele vai cuidar de você. E se você fizer isso, eu tenho certeza que nessa noite o Senhor vai tocar você, curando suas carências. Amém? Você pode se colocar de pé em nome de Jesus.